Imaginemos a seguinte cena. Alguém entra numa livraria, compra um livro denso, complexo, leva para casa e simplesmente larga sobre a mesa. E não faz absolutamente nada com ele. Exato. Essa pessoa nunca, em hipótese alguma, vai ler uma única palavra daquelas páginas para tentar entender o enredo ou, sei lá, extrair fatos. O que parece um total desperdício de papel. Parece mesmo. No entanto, o simples fato de estar exposta àquele texto, de interagir com ele de maneiras que não envolvam a compreensão intelectual, começa a mudar fundamentalmente quem essa pessoa é. Para as nossas mentes modernas e obcecadas por dados, isso soa como mágica. Ou, sejamos bem honestos, como um completo absurdo lógico. Com certeza. Acontece que a nossa cultura transformou a leitura numa espécie de mineração. Quem nos escuta hoje provavelmente já passou pela experiência de devorar um artigo, um relatório do trabalho ou até mesmo um livro inteiro com aquele único objetivo em mente. Extrair a informação mais útil possível. Isso, extrair a informação, colocar em alguma gaveta mental e já correr para o próximo texto da fila. A gente trata as palavras como tipo caixas de transporte de dados. Mas e se essa abordagem utilitária estiver nos cegando para uma forma de interagir com o que lemos, que é capaz de alterar nossa própria natureza? Uma visão bem diferente da nossa. Completamente diferente. Hoje, a nossa imersão profunda tem como base um material de análise chamado 37 Scriptures as More Than Text. E a nossa missão é explorar a visão verdadeiramente transformadora que os budistas da Ásia Oriental têm sobre as escrituras sagradas, certo? Vamos desvendar isso. Como a gente pode olhar para a leitura, não como uma simples absorção de dados, mas como uma força ambiental viva. O que é fascinante aqui é que essa tradição específica nos convida a descartar quase tudo que nós assumimos sobre o ato de ler. Jogar tudo pela janela. Exatamente. No Ocidente moderno, como foi bem pontuado, tendemos a ver qualquer texto como um veículo, uma ferramenta. O material que estamos explorando mostra que, para os budistas da Ásia Oriental, as escrituras operam numa escala muito maior, sabe? Eles rejeitam explicitamente a ideia de que esses textos sagrados são meros meios de comunicação. Não estão ali só para passar um recado. Não mesmo. E eles também não aceitam que os textos sejam simples motores para experiências. Como assim, motores para experiências? É a ideia de que as escrituras não existem apenas para causar uma emoção momentânea ou oferecer um conforto passageiro ou mesmo transmitir um conjunto de regras morais que a gente deve memorizar. Ah, entendi. Aquela coisa de ler para se sentir bem ou para decorar um dogma. Isso. Nessa visão de mundo específica, os textos são tratados como entidades ativas. Eles possuem uma presença que é quase física, operando num nível fundamental do ser humano que ultrapassa totalmente a nossa capacidade de cognição intelectual. Nossa, isso cria uma ruptura imediata na forma como costumamos pensar sobre o conhecimento. Uma baita ruptura. Pois é. Se as escrituras não são só comunicação, se não estão ali só para entregar uma mensagem do ponto A para o ponto B, a grande pergunta que guia a nossa exploração começa a tomar forma, né? Como essas escrituras operam na prática. E essa é a dúvida de ouro. E é uma dúvida super válida, porque a nossa audiência lida diariamente com uma verdadeira avalanche de informações. Estamos todos meio exaustos de ler por ler, sabe? E para explicar como um texto pode fazer algo além de informar, a análise introduz uma das analogias mais ricas e visuais possíveis. E, curiosamente, não tem nada a ver com livros. Nada. É uma metáfora que não tem a ver com bibliotecas ou erudição, mas sim com agricultura, botânica e, de forma bem surpreendente, com métodos de armazenamento. O famoso processo de amadurecimento do caqui asiático. Uma fruta. Sim, uma fruta. Para entender a mecânica dessa transformação que os textos proporcionam, os pensadores dessa tradição olharam para a natureza. O caqui é uma fruta com uma característica de sobrevivência muito peculiar. Qual seria? Bom, durante o período de colheita e preservação, ele pode ser armazenado por meses a fio para garantir alimento durante o inverno rigoroso. Mas a condição para que ele sobreviva a esse longo armazenamento é super específica. Ele precisa de algum conservante? Não, ele precisa ser mantido na escuridão absoluta e em temperaturas muito frias.
Enquanto está nesse ambiente privativo, a fruta se conserva perfeitamente. Certo, mas aí o detalhe crucial é o que acontece no momento em que esse caqui é retirado do armazenamento, né? Porque a fonte detalha isso. Sim, e não é uma experiência muito agradável. Imagino, porque quando ele finalmente sai daquele ambiente escuro e gelado, o estado dele é descrito como completamente intragável. A textura é dura como uma pedra, E o sabor, nossa, o sabor é intensamente amargo. amargo a ponto de amarrar a boca, tipo quando a gente come uma fruta verde demais. E é aqui que eu preciso fazer um questionamento para você, porque a minha lógica ocidental me faz pensar o seguinte: Pode falar. se a fruta passa meses na escuridão, e esse é o estado que a mantém conservada, se a condição natural dela, na ausência de interferência, é ser dura e amarga, então qualquer mudança que ocorra depois não seria uma imposição? Uma imposição de fora para dentro. É, tipo, se a doçura surgir mais tarde, ela não seria algo meio artificial. Fica parecendo que o ambiente externo está injetando uma característica na fruta que não pertencia a ela originalmente. Faz sentido? Faz muito sentido. Essa linha de raciocínio é extremamente comum, mas a filosofia por trás da metáfora inverte exatamente essa lógica. Sério? Como? É que o amargor e a dureza não são a identidade definitiva ou a identidade verdadeira do caqui. Eles são simplesmente o estado que a matéria assume quando é privada de um elemento ambiental superessencial, A luz do sol. a luz do sol. O sol não atua como uma força invasora. Ele não introduz nenhum elemento químico novo na fruta, não força uma mudança de fora para dentro. A luz solar apenas interage com a composição que já existe ali de forma totalmente latente, Ah, então a doçura já estava lá. o tempo todo. Ao banhar a fruta, o sol desencadeia um processo interno natural, onde o amargor recua e a doçura, que sempre esteve escondida dentro daquela estrutura rígida, finalmente vem à tona. É um despertar? De fato, fazer nada violentamente contra ele. Olha, peraí, eu acho que a gente precisa ir mais devagar agora. Claro. Porque eu entendo perfeitamente a dinâmica botânica da fruta e do sol. Faz sentido na biologia, na natureza. Mas a mente humana não é uma fruta. E um texto escrito num pedaço de papel ou numa tela do celular não emite radiação solar. Definitivamente não. Então, se uma pessoa está presa no seu próprio quarto escuro de ansiedade, de estresse ou de confusão mental, apenas ler uma escritura não vai magicamente derreter os problemas dela. O que está faltando nessa ponte, sabe? Como é que na prática histórica e diária, os budistas da Ásia Oriental transformam um amontoado de palavras no equivalente à luz do sol? Se não é através da leitura para extrair dados, como se dá essa tal exposição? Esse é o ponto exato onde a teoria encontra a prática, e é fundamental para entendermos a profundidade do conceito todo. Quando falamos que o texto atua como sol, a interação que os budistas propõem vai muito além da leitura silenciosa para a compreensão intelectual, que é o que a gente faz hoje. A gente lê calado e rápido. Exato. A exposição à escritura lá envolve um engajamento físico e muito imersivo. Historicamente, e até hoje nas práticas, eles copiam esses sutras à mão, traço por traço. Focando só no movimento. Só no movimento do pincel e na respiração. Muitas vezes sem nem se preocupar com o significado semântico imediato daquelas palavras que estão sendo escritas. Eles também entoam esses textos em voz alta, repetidamente. Criando uma acústica no espaço. Isso cria uma vibração sonora no ambiente. Em muitas tradições, o simples fato de manter o rolo da escritura fisicamente presente numa sala, tratando o objeto com reverência, já é considerado uma forma de exposição poderosa. Ou seja, a escritura vira parte da mobília, da atmosfera. A ideia é criar um ambiente mesmo, uma atmosfera saturada pelos princípios daquele texto. A mente analítica, que está sempre tentando dissecar e julgar a informação, é colocada de lado. O foco passa a ser a permanência no campo de influência da escritura. E essa permanência muda o estado do indivíduo. E, sabe, para ilustrar esse mecanismo um pouco abstrato de transformação sem esforço, me veio uma imagem à mente agora que talvez traduza isso super bem para o nosso dia a dia. Qual imagem? Vamos pensar num cubo de gelo colocado sobre uma mesa de metal. O gelo é duro, rígido, completamente fechado em si mesmo, certo? Certo. Super sólido. Se a gente quiser transformar esse gelo em água líquida usando uma mentalidade baseada na força,
Nós poderíamos pegar um martelo e simplesmente golpear esse gelo. O que fragmentaria tudo. Uma bagunça. Seria uma mudança super violenta, imposta, barulhenta e, é muito semelhante a como tentamos mudar a nós mesmos ou aos outros na nossa cultura. Como assim? Na base da força de vontade pura, da coerção, quebrando as nossas resistências na marra, sabe? Usando táticas de choque, a gente se pune para mudar. Nossa, sim. Aquela cultura da superação a qualquer custo. Exatamente. Mas se, em vez de um martelo, a gente simplesmente pegar esse cubo de gelo e colocar dentro de um quarto aquecido e agradável? O gelo não sofre impacto nenhum. Nenhum. O quarto não ataca o gelo. O calor não exige nada de imediato. O quarto apenas fornece o ambiente perfeito, imersivo e incontornável para que a mudança de estado ocorra de maneira totalmente natural. O gelo derrete porque essa é a única resposta possível àquele ambiente. A escritura funciona como esse quarto aquecido, e nós somos o cubo de gelo. Aqui é onde a coisa fica realmente interessante. Eu diria até transformadora. Sim, o foco sai do esforço brutal de tentar mudar na marra e vai para a escolha inteligente de onde a gente se expõe, do nosso ambiente. Essa imagem do martelo ilustra perfeitamente o contraste. Na nossa tentativa de evolução pessoal, muitas vezes agimos como se precisássemos de um cinzel de escultor, golpeando a nós mesmos para tirar as imperfeições e forçar uma forma ideal. A gente se machuca tentando melhorar. E o texto budista propõe que não precisamos ser esculpidos à força, porque a premissa central dessa tradição é radicalmente otimista. Se conectarmos isso ao panorama geral, vemos uma discordância profunda em relação a muitas filosofias ocidentais. Aquelas que encaram o ser humano como quebrado. Exato. Tem muita filosofia que vê o ser humano como fundamentalmente corrompido, ou como uma lousa em branco que precisa ser preenchida com dogmas morais rígidos. A visão apresentada ali é a de que a natureza humana já possui, desde a sua origem, uma doçura inerente, uma clareza e uma sabedoria que são totalmente intrínsecas a nós. Então a gente não precisa de conserto? Nós não precisamos ser consertados. O amargor e a dureza que demonstramos no dia a dia não são a nossa verdadeira face. Eles são apenas crostas que se formam quando passamos tempo demais armazenados no fio das nossas rotinas super alienantes. Consumindo dados que não nutrem a gente de verdade. Isso mesmo. Quando o indivíduo entra em contato contínuo com a escritura, seja copiando, entoando ou apenas convivendo com os princípios dela, a transformação ocorre de forma ambiental, como o seu exemplo do gelo cedendo ao calor da sala. A resistência vai caindo. Naturalmente. O texto emana um padrão de organização tão profundo que a mente simplesmente relaxa a sua rigidez para se alinhar a ele, sem forçar a barra. Nossa, o que tira um peso gigantesco dos ombros de qualquer um que esteja tentando encontrar algum equilíbrio. Porque a cultura da melhoria contínua, transformou o desenvolvimento humano num projeto de engenharia muito exaustivo. É cansativo demais. Demais. Mas entender a psicologia por trás dessa metáfora é libertador. Se alguém está afundado em ansiedade, ler um manual com 10 regras sobre como não ser ansioso pode até gerar muito mais ansiedade. Porque a pessoa não consegue seguir as regras. Porque ela vai tentar aplicar as regras batendo na própria mente com aquele martelo que eu falei. Agora, imergir num texto que na sua própria estrutura emana a ideia de que o universo é espaçoso, de que as coisas são transitórias e de que o núcleo humano é puro, muda tudo. Isso muda a atmosfera interna. A mente simplesmente desiste de lutar contra si mesma. Mas isso levanta um ponto crucial sobre o destino final de todo esse processo. Onde isso tudo vai parar? Exato. Se a doçura já está dentro de nós, esperando apenas que a luz ambiental das escrituras a revele, o que isso significa no mundo real? Tipo como se parece um ser humano quando o amargor do armazenamento recua, o objetivo de tudo isso é apenas criar pessoas mais educadas, mais passivas, que não se estressam com o trânsito da cidade? Longe disso, a análise da fonte deixa muito claro qual é o estado final desejado para essa tradição. E não se trata de passividade ou de uma tranquilidade que é só superficial.
Não é virar uma planta de apartamento. De jeito nenhum. O objetivo de permitir que o calor da escritura derreta nossa dureza tem um fim muito rigoroso e profundo. É tornar o indivíduo desperto e livre. Desperto e livre. São palavras de peso. Sim, e a definição de liberdade aqui é o que merece a maior atenção de quem nos escuta. O texto descreve o despertar como a capacidade de ver a realidade exatamente como ela é, sem as distorções das nossas próprias projeções e medos. Tirar as lentes sujas. Isso. E a liberdade alcançada não é necessariamente a libertação de sistemas políticos ou de circunstâncias externas que são desfavoráveis, mas sim sermos livres de nós mesmos. Sim, livres das limitações que nós mesmos impomos a nós próprios. O amargor do caqui, a rigidez do gelo, tudo isso representa as narrativas totalmente cristalizadas que construímos sobre quem somos, sobre o que somos capazes de fazer e sobre como o mundo deve nos tratar. Então, o que tudo isso significa? Significa que a nossa versão do caqui duro e amargo somos nós mesmos. A gente preso nas nossas próprias armadilhas conceituais. Presos nos nossos próprios papéis. A maior prisão, no fim das contas, não é o chefe exigente, não é a crise na economia, não são as obrigações diárias de pagar boletos. A maior prisão é a estrutura super rígida de opiniões, de medos e defesas que o nosso ego vai construindo ao longo dos anos para tentar sobreviver no que a gente percebe como um inverno constante. É o instinto de sobrevivência que passa dos limites. Exato. Quando o texto fala sobre sermos livres de nós mesmos, ele atinge, o núcleo da angústia moderna. A gente se identifica tanto com a nossa dureza que esquecemos que ela é apenas um estado temporário causado pelo frio do ambiente em que nós fomos armazenados. Isso levanta uma questão importante, especialmente sobre a aplicabilidade dessa sabedoria milenar no pico da era da informação em que vivemos agora. Que é onde a gente está imerso todo dia. Todo dia. Nós consumimos volumes absurdos de texto. Uma pessoa comum lê dezenas de e-mails, percorre infinitas linhas de notícias de última hora, relatórios corporativos imensos e, claro, se afunda em debates acalorados nas redes sociais. Muito ruído. Muito ruído. E muita tensão. Mas a imensa maioria desse consumo de leitura, paradoxalmente, nos mantém totalmente trancados no escuro. É uma leitura que não traz luz. Ela só adiciona camadas de dureza. Deixa a gente mais amargo. Bem mais amargo. Ela alimenta a nossa ansiedade diária e reforça ainda mais as nossas trincheiras ideológicas. O material que analisamos hoje serve como um lembrete meio urgente, sabe? De que a utilidade suprema do conhecimento profundo não é simplesmente ocupar espaço de armazenamento no cérebro. Não é um HD externo. Não lemos algo com densidade transformadora para ganhar um debate no jantar da família ou para exibir uma certa erudição por aí. O verdadeiro conhecimento deve atuar como essa radiação solar passiva. Ele deve fornecer o ambiente que é necessário para que possamos desaprender as nossas limitações. Desaprender. Essa é uma palavra forte. É uma jornada que não busca conquistar algo externo para adicionar ao nosso currículo da vida, mas sim desfazer as amarras internas que estão ali sufocando a nossa própria natureza. E essa mudança gigantesca de paradigma altera completamente os nossos critérios de escolha, né? Sobre o que a gente permite que entre nas nossas mentes a partir de agora. Fazendo uma recapitulação rápida do nosso trajeto de hoje, nós começamos desconstruindo a visão puramente utilitária da leitura. Aquela coisa de ler só para minerar dados. Isso. Vimos que, na perspectiva budista da Ásia Oriental, as escrituras não são veículos de dados. Elas são ambientes vivos, forças ativas. Aí nós atravessamos a poderosa imagem do caqui guardado no escuro. Ele sobrevive, sim, mas ao custo de se tornar rígido e impenetrável. Intragável. E percebemos que o sol, ou a escritura sagrada, no caso, não precisa arrombar a fruta na força para mudá-la. Ao simplesmente banhar o caqui com a sua luz, a doçura inerente, que sempre morou ali no interior da fruta, é suavemente convidada a emergir. Sem violência nenhuma. Nenhuma. Exploramos também como isso se aplica à nossa mente,
que não precisa ser golpeada com o martelo da culpa para melhorar, mas apenas colocada no ambiente certo, no quarto aquecido do conhecimento verdadeiro. Tudo isso culminando no objetivo final de tudo. Não apenas o acúmulo de fatos para a gente parecer inteligente, mas o despertar para a realidade nua e crua e a libertação absoluta das prisões que o nosso próprio ego vive construindo. E é exatamente esse contraste entre o armazenamento frio que acumula e isola a gente e a luz transformadora que dissolve e revela, que forma o núcleo mais provocativo e genial de toda essa filosofia. E olha, esse entendimento ele transborda os limites de um simples estudo sobre textos antigos lá do Oriente. Ele atinge diretamente a forma como organizamos a nossa própria rotina hiperconectada hoje em dia. Bate na nossa porta. Bate forte, porque se aceitarmos a premissa de que a luz do sol dessas escrituras atrai de forma natural a nossa doçura e a nossa clareza, atuando de forma invisível e constante, bom, então somos meio que obrigados a olhar para o nosso entorno com um novo nível de responsabilidade. Não tem como ignorar mais. Não tem. Precisamos parar e nos perguntar: a quais outros sóis, a quais outros ambientes radiantes nós estamos nos expondo diariamente? Nossa, verdade. Pensa bem. O design super engajador das plataformas digitais. Os algoritmos que foram desenhados milimetricamente para maximizar a nossa indignação. Os ambientes corporativos baseados em competição extremamente predatória. O ciclo ininterrupto de notícias trágicas na tela do celular. É luz para todo lado. É luz, mas não é passiva. Todos esses espaços não são telas neutras. Eles são ambientes climáticos completos. São sóis que estão irradiando intensamente sobre a nossa estrutura psicológica a cada microsegundo que passamos rolando uma tela ou lendo uma manchete apelativa. Modificando o nosso estado. Constantemente. E a reflexão que se impõe para todo mundo que está acompanhando é a seguinte: que tipos de qualidades latentes, seja amargas, defensivas, ansiosas ou então doces e serenas, esses ambientes contemporâneos estão extraindo de nós neste exato momento, sem que a gente sequer tenha consciência de que a transformação está acontecendo. Caramba, essa é, sem dúvida nenhuma, a grande provocação que fica para continuar reverberando na mente de quem nos acompanhou até agora. Não se trata apenas do que nós estamos lendo para extrair informação. Trata-se do ambiente no qual nós estamos escolhendo derreter ou congelar. Agradecemos imensamente a companhia nessa exploração tão reveladora. Fica aqui o nosso convite sincero para observar com um pouco mais de atenção as fontes de luz às quais nos submetemos todos os dias e, principalmente, observar o que elas estão fazendo brotar de dentro de nós. Um grande abraço e até o nosso próximo mergulho.